Eu preciso te contar uma coisa. Senta. Não, de verdade. Senta, porque o que eu vou te falar não é fácil de ouvir. E também não foi fácil de viver. Mas eu preciso que você entenda tudo desde o começo, porque se eu te contar só o final, você vai me odiar sem saber como eu cheguei até lá. E talvez você vá me odiar de qualquer jeito. Talvez eu mereça, mas pelo menos me deixa explicar. O meu nome é Eduardo Valente, 42 anos, CEO do Grupo Valente de Mídia e Comunicação. Aquela empresa que você provavelmente já viu o logo em alguma revista, em algum outdoor, em algum canal de televisão a cabo. Era eu. Era o meu nome nas paredes, nas placas, nos contratos. Eu construí aquilo do zero, tijolo por tijolo, reunião por reunião, noite após noite, dormindo menos do que deveria. Eu sabia o que era trabalhar duro. O que eu não sabia, o que eu nunca aprendi, era como ser humano quando a situação exigia. E é exatamente isso que essa história é. A história de um homem que tinha tudo e que no momento mais importante da vida escolheu ser a pior versão de si mesmo. Sofia chegou no meu escritório numa terça-feira de março. Eu me lembro do dia com uma clareza que me assusta até hoje. Chovia fino lá fora, daquele jeito que não é chuva de verdade, mas também não te deixa em paz. E o cheiro de café passado misturava com o ar-condicionado frio do 12º andar. Ela entrou com um currículo na mão, castanhos claros presos num coque que tentava parecer mais formal do que ela era, e um vestido escuro simples que não escondia o quanto ela era bonita. 24 anos. O dobro de energia e metade do salário que eu pagava para os outros. A entrevista durou 15 minutos. Em 10, eu já sabia que ia contratar ela. Não pelo motivo errado. Pelo menos não completamente. Era porque ela respondia perguntas antes de eu terminar de fazer. Porque ela tinha levado impressa uma análise da minha agenda dos últimos 3 meses com sugestões de otimização. Quem faz isso numa entrevista de emprego? Sofia fazia. E eu precisava exatamente daquilo. Ela virou minha assistente executiva. E nos primeiros 6 meses foi exatamente isso. Minha assistente. Eficiente, discreta, indispensável. Ela organizava minha vida com uma precisão que eu nunca tinha visto. Sabia quando eu precisava de café antes de eu pedir. Sabia qual reunião podia ser encurtada e qual não podia ser remarcada. Sabia o nome dos filhos dos meus sócios, os aniversários dos meus clientes mais importantes, a temperatura que eu preferia no escritório no inverno. Eu dependia dela para tudo. E me diga uma coisa, quando você depende de alguém assim, quando uma pessoa se torna o eixo da sua rotina, é muito fácil confundir necessidade com sentimento. Eu confundi. Mas preciso ser honesto contigo, porque senão não tem sentido contar essa história. Não foi só confusão. Eu sabia o que estava fazendo, eu vi a linha e escolhi cruzá-la. Jantares que começaram como reuniões de trabalho foram ficando mais longos, mais silenciosos no bom sentido, mais pessoais. Eu perguntava da família dela, ela perguntava da minha história. A garrafa de vinho na mesa ia esvaziando e a distância profissional ia diminuindo junto. Eu levei ela numa viagem para São Paulo a trabalho e reservei um jantar num restaurante que tinha lista de espera de 3 meses. Olhei nos olhos dela e disse: "Você é diferente de tudo que eu já conheci." Eu disse isso, com essas palavras. E eu acreditava. Só que acreditar não era suficiente para me fazer agir direito. Sofia se apaixonou. Eu via nos gestos dela, no jeito que ela sorria diferente quando eu chegava, no modo que ela esperava 1 segundo a mais antes de entrar na sala quando tinha alguém de fora. Ela se apaixonou de verdade, com aquela entrega toda que só mulher jovem consegue, aquela coisa bonita e assustadora ao mesmo tempo. E eu gostava dela. De verdade. Mas eu gostava com a frieza de quem ainda está no controle, de quem ainda está com um pé dentro e um pé fora.
Eu nunca deixei de ser o CEO. Nunca deixei de calcular. Isso é horrível de admitir, mas é a verdade. Foram quase 8 meses assim. 8 meses de encontros que não tinham nome, de viagens que misturavam trabalho com intimidade, de uma relação que existia no espaço entre o que era dito e o que era vivido. Ela nunca me pressionou por um rótulo, nunca me deu um ultimato. Sofia tinha uma dignidade silenciosa que eu confundi com conformidade. Eu achei que o silêncio dela era aceitação. Na verdade, era amor. E amor de verdade não grita. Ele espera, acredita, confia. E quando é traído, ele sangra por dentro sem fazer barulho. Numa quarta-feira de novembro, ela apareceu no meu escritório fora do horário de reunião. Sem pasta, sem tablet, sem aquele modo profissional que ela sempre vestia junto com o blazer. Ela estava diferente. Os olhos maiores do que o normal, uma cor nas bochechas que não era de vergonha. Era de emoção represada. Ela fechou a porta. Sentou na cadeira do outro lado da minha mesa. Aquela cadeira onde os executivos mais poderosos do país já tinham sentado para negociar contratos milionários. E me olhou diretamente nos olhos. Eduardo, ela disse, eu estou grávida. 3 palavras, 3 sílabas cada uma. Eu ouvi as 9 sílabas e em fração de segundo algo aconteceu dentro de mim que eu nunca fui capaz de explicar direito. Não foi surpresa, não foi alegria, não foi nem mesmo medo, pelo menos não o medo que deveria ser. O medo de um homem que percebe que vai ser pai e não sabe se está pronto. Não. O que eu senti foi algo muito mais feio do que isso. Foi uma espécie de pânico frio, calculista, aquele pânico de executivo que vê um problema se aproximando e imediatamente começa a pensar em como resolver, como conter, como apagar. Eu me levantei da cadeira, fui até a janela. Lá embaixo a cidade continuava girando, os carros engarrafados na avenida, as pessoas pequenas como formigas andando com os guarda-chuvas, o mundo inteiro alheio ao que estava acontecendo no meu 12º andar. Fiquei olhando por uns 30 segundos que devem ter parecido uma eternidade para ela. Depois me virei. O rosto dela ainda estava aberto. Ainda havia uma centelha de esperança nos olhos castanhos dela. Ela estava esperando que eu dissesse alguma coisa humana, que eu fosse até ela, que eu segurasse a mão dela, qualquer coisa que confirmasse que os 8 meses que vivemos juntos tinham sido reais. Eu disse, isso não pode acontecer, Sofia. Resolve. 3 palavras de novo, mas essas 3 eram diferentes. Essas 3 tinham arestas. Ela piscou. 1 vez, 2, como se estivesse processando o idioma errado, como se eu tivesse falado numa língua que ela não reconhecia. Depois ela disse, com uma voz que mal tremia, eu vou ter esse bebê, Eduardo. E foi aí que eu fiz a coisa mais baixa da minha vida. A coisa que até hoje, e olha que já faz anos, ainda me acorda no meio da madrugada com o estômago virado. Eu me apoiei na mesa, me inclinei levemente na direção dela, e com a voz que eu usava em reuniões, quando queria que alguém entendesse que a discussão estava encerrada, eu disse, se você parir esse bebê, eu destruo tudo que você ama. Sua mãe perde o emprego na gráfica que eu financio. Sua irmã perde a bolsa de estudos na universidade, que a minha fundação banca. E você nunca mais trabalha nessa cidade. Nunca mais. Eu tenho o alcance para fazer isso e você sabe que tenho. O silêncio que veio depois daquilo foi o silêncio mais pesado que eu já ouvi na vida. Mais pesado do que qualquer negociação que eu já conduzi. Mais carregado do que qualquer demissão difícil que eu já precisei comunicar. Era o silêncio de uma mulher de 24 anos que acabou de descobrir que o homem em quem ela confiava era capaz de ameaçar a família dela para proteger a própria conveniência. Ela ficou completamente imóvel por alguns segundos. Eu vi algo mudar no rosto dela. Não foi choro, não foi desmoronamento. Foi o oposto. Foi como se alguma coisa dentro dela endurecesse.
como se um material mole fosse submetido a uma temperatura extrema e saísse do outro lado transformado em aço. Os olhos dela pararam de tremer. Os ombros foram levemente para trás. E ela me olhou, não com ódio, que seria mais fácil de suportar. Ela me olhou com uma clareza absoluta, como quem finalmente enxerga sem ilusão o que está na frente, e disse apenas: "Então destrói." Levantou da cadeira, pegou a bolsa, caminhou até a porta sem pressa, sem correr, sem dar ao prazer de ver que estava abalada. Abriu a porta, saiu e fechou com a suavidade de quem sabe que não precisa dar portada para provar nada. Eu fiquei sozinho no escritório. A cidade continuava lá embaixo, o café esfriava na caneca. O ar-condicionado soprava o mesmo ar frio de sempre. E eu, no meio de tudo aquilo, tinha acabado de dizer as palavras mais horríveis que um ser humano pode dizer para uma mulher grávida. E a parte mais terrível, naquele momento, eu ainda achei que tinha feito a coisa certa. Você pode me odiar agora. Você tem todo o direito. Mas continua, porque o que vem a seguir é o preço que eu paguei por cada uma daquelas palavras. E o preço foi alto, mais alto do que qualquer coisa que eu já comprei ou perdi na vida. Eu cumpri cada palavra. Quero que você entenda isso direito, porque é fácil ouvir essa parte e pensar que eu estava com raiva, que foi um impulso, que eu agi no calor do momento e depois me arrependi antes de apertar o gatilho. Não. Eu fui metódico, eu fui calculista. Eu acordei na manhã seguinte, tomei meu café, abri meu notebook e comecei a fazer ligações. Uma por uma. Com a mesma frieza com que eu fechava contratos. Como se destruir a vida de uma família fosse apenas mais um item da minha agenda de terça-feira. A primeira ligação foi para Renato Coelho, dono da gráfica onde Dona Carmen trabalhava há 12 anos. Eu financiava aquela gráfica havia 3. Empréstimo com juros baixos, contratos de impressão garantidos, nome do Grupo Valente como respaldo comercial. Renato sabia o que eu representava para o negócio dele. A ligação durou 4 minutos. Eu não precisei nem terminar de explicar. Ele disse: "Entendo, Eduardo. Considere feito." E desligou. 4 minutos. 12 anos de uma mulher varridos em 4 minutos de conversa entre 2 homens que nunca puseram os pés naquela gráfica ao mesmo tempo. A segunda ligação foi para o coordenador administrativo da Fundação Valente, o braço social da minha empresa. A fundação bancava 53 bolsas de estudo em diferentes universidades da cidade. 53 jovens com os olhos cheios de futuro, construído em cima da generosidade do meu nome. Eu disse o nome de Beatriz, a irmã de Sofia, e o número da bolsa. Pedi que o patrocínio fosse encerrado com justificativa de revisão orçamentária. Burocrático, limpo, sem rosto. Desligou. Anotei. Virei a página da agenda. A terceira parte foi a mais silenciosa e a mais devastadora. Eu tinha contatos em praticamente todos os departamentos de recursos humanos das empresas de médio e grande porte naquela cidade. Anos de networking, de jantares, de favores trocados com sorriso largo e aperto de mão firme. Eu não precisei inventar nada. Não precisei mentir de forma explícita. Bastou uma palavra daqui, uma meia frase ali, uma insinuação cuidadosamente colocada de que Sofia Andrade havia sido desligada do Grupo Valente por questões de conduta profissional. No mundo corporativo, isso é suficiente. Uma sombra é suficiente. Ninguém contrata quem tem sombra no currículo quando tem 10 candidatos limpos esperando na fila. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. E eu fiz mesmo assim. Fico me perguntando, sabe, o que você pensa de mim agora? Se você já me descartou completamente, ou se ainda está aqui tentando entender como um ser humano chega a esse ponto. Eu também me fiz essa pergunta. Demorei anos para conseguir responder com honestidade. A resposta é simples, e por isso mesmo é horrível. Eu tinha tanto medo de perder o controle que eu preferi destruir tudo ao redor a admitir que havia algo maior do que eu.
Um filho é maior do que qualquer homem, mas eu ainda não sabia disso. A semana que se seguiu foi estranha para mim. O escritório funcionava normalmente. A cadeira de Sofia ficou vazia por 2 dias até eu contratar uma substituta temporária. Uma mulher competente, mas que nunca chegou perto do que Sofia era. As reuniões aconteceram. Os contratos foram assinados. Os números continuaram crescendo. A vida do Grupo Valente não parou nem piscou. E em nenhum momento, em nenhum segundo daquela semana, eu pensei em ligar para Sofia, em perguntar como ela estava, em reconsiderar. O silêncio dela me convinha. Eu interpretei a ausência como rendição. Achei que ela ia perceber que não tinha saída, que o peso das consequências ia dobrar aquela determinação. E ela ia me ligar pedindo uma solução. Eu já tinha o nome de uma clínica na ponta da língua. A ligação não veio. O que veio dias depois foi uma informação que chegou por acaso, através de um comentário de corredor de alguém que conhecia alguém que morava perto da família dela. Sofia não tinha recolhido. Sofia não tinha dobrado. Sofia estava em casa, grávida, ajudando a mãe a procurar emprego e vendendo marmitas pela vizinhança, para cobrir o rombo que eu tinha aberto na vida delas. Eu ouvi isso e não senti nada. Ou melhor, senti um desconforto pequeno que eu rapidamente cobri com a primeira reunião disponível na agenda. Eu era bom nisso, em cobrir o que incomodava com o trabalho. Sempre fui. Mas o que eu não sabia, o que eu nunca poderia imaginar sentado na minha cadeira de couro no 12º andar, era o que estava acontecendo naquela casa simples do outro lado da cidade. Deixa eu te contar, porque você precisa saber. Não pela minha versão, porque a minha versão é pobre demais para fazer jus ao que aquelas 3 mulheres viveram, mas pelo que eu descobri depois, aos pedaços, com a vergonha que só vem quando a verdade te alcança tarde demais. Quando Dona Carmen chegou em casa naquele dia, depois de ouvir do patrão que estava demitida, ela não gritou, não jogou nada, não ligou para ninguém berrando injustiça. Ela entrou pela porta dos fundos, colocou a bolsa em cima da mesa da cozinha, lavou as mãos na pia com aquela água fria de fim de tarde e ficou olhando pela janela pequena que dava para o quintal com um pé de limão que ela mesma tinha plantado anos atrás. Ficou assim, um bom tempo. Depois respirou fundo e começou a preparar o jantar. 12 anos. 12 anos naquela gráfica, chegando antes de todo mundo, saindo depois, cobrindo turno quando precisava, conhecendo os filhos dos donos pelo nome, e acabou num telefonema de 4 minutos porque eu quis. Beatriz soube da bolsa numa ligação fria da coordenação administrativa da universidade. Linguagem burocrática, voz sem afeto, prazo de encerramento do patrocínio. Ela estava entre uma aula e outra quando o celular tocou. Saiu do corredor, ouviu, perguntou se havia possibilidade de revisão, ouviu que não, agradeceu, imagina, e desligou. Ficou parada no corredor por alguns minutos. Depois entrou na sala de aula e assistiu o restante da aula em silêncio. Naquela noite, as 3 se sentaram à mesa. Sofia contou tudo. A gravidez, os 8 meses, as ameaças, cada detalhe. Ela não chorou enquanto falava. Tinha aquele jeito dela de carregar peso sem dobrar. Dona Carmen ouviu tudo sem interromper uma vez. Quando Sofia terminou, o silêncio durou alguns segundos que valeram por horas. Então Dona Carmen disse: "Minha filha, eu já perdi emprego antes, já passei por coisa pior, mas eu nunca na minha vida perdi uma neta. Esse bebê nasce." Beatriz completou sem hesitar: "Eu arrumo outro jeito de pagar a faculdade. Não desiste desse bebê por minha causa. Jamais." E foi isso. Sem drama, sem discurso, sem negociação. 3 mulheres à mesa de uma cozinha pequena, cheirando a arroz e feijão, tomando a decisão mais importante das suas vidas em menos de 2 minutos. Eu jamais teria essa capacidade. Nunca na vida. Nos dias seguintes, eu continuei agindo.
Não satisfeito com o que já havia feito, comecei a fechar as últimas portas. Entrei em contato com recrutadores de RH, espalhando que Sofia havia saído do Grupo Valente por razões que nenhum empregador gostaria de detalhar, mas que todos entendiam o suficiente para não chamar ela. Era uma mentira construída em silêncio, em sussurros de corredor corporativo, em expressões vagas e sugestivas. Mas funcionava. Os currículos que ela mandava sumiam sem resposta. Os processos seletivos em que ela avançava de repente paravam. Nenhuma empresa liga para explicar por que não ligou. Elas simplesmente não ligam. Sofia ficou sabendo. Claro que ficou. Você não manda 30 currículos sem nenhuma resposta num mercado onde sempre teve emprego e não percebe que tem uma mão invisível bloqueando o caminho. Ela sabia que era eu. E ela não entrou em contato, não mandou mensagem, não ameaçou me expor, não tentou negociar. Ela abriu a cozinha da mãe. Começou pequeno, como tudo que dura começa. Marmitas feitas com as receitas de Dona Carmen, vendidas pela vizinhança, entregues a pé nos primeiros dias. Preço justo, comida de verdade, o tipo de sabor que faz as pessoas ligarem de volta, não por obrigação, mas por saudade. O boca a boca começou devagar. Uma vizinha comentou com outra. Uma outra pediu uma marmita extra para levar para o marido. O marido pediu para a semana seguinte. A semana seguinte virou rotina. Dona Carmen foi trabalhar como diarista para complementar. Acordava cedo, pegava 2 ônibus, lavava chão de casa em casa, com as mesmas mãos que durante 12 anos tinham operado máquinas na gráfica. Voltava no fim do dia com dinheiro suficiente para ajudar no mercado, sem reclamação, sem amargura visível. Beatriz arrumou trabalho de garçonete num restaurante que ficava aberto até meia-noite. Estudava de dia, servia mesa de noite, dormia o que sobrava de madrugada. Não trancou a faculdade, não cogitou. Simplesmente reorganizou a vida em volta do sonho e continuou. E Sofia, grávida de 4 meses, com o estômago crescendo e os pés inchando no fim do dia, ficava em pé na cozinha de manhã cedo, embalando marmitas com etiquetas que ela mesma escrevia à mão. Cada etiqueta tinha o nome do cliente. Ela lembrava o nome de todo mundo. Lembrava que a dona Hilda preferia sem pimenta, que o seu Antônio não comia coentro, que a jovem do apartamento do 3º andar era vegetariana às quartas. Ela cuidava de todo mundo com uma atenção que eu, com toda a minha estrutura corporativa, nunca fui capaz de oferecer nem aos meus próprios funcionários. A vida delas era dura, era cansativa, era construída sobre uma injustiça que eu tinha cometido com frieza e premeditação. Mas nenhuma das 3 quebrou. Nenhuma abriu mão de nada que realmente importava. Elas perderam emprego, perderam bolsa, perderam a segurança financeira que tinham. Mas não perderam uma a outra. Não perderam a dignidade. E não perderam aquele bebê. Eu estava do outro lado da cidade, no meu escritório com vista para a avenida, assinando contratos e batendo metas, completamente certo de que tinha resolvido um problema. Eu não tinha resolvido nada. Eu tinha apenas começado a construir a minha própria ruína, tijolo por tijolo, com as mesmas mãos que achava que controlavam tudo. Mas isso eu só fui entender muito tempo depois. Ela nasceu numa madrugada de julho. Eu não estava lá. Claro que não estava. Soube disso muito depois, por caminhos tortos, da maneira que a gente sempre fica sabendo das coisas que escolheu não ver. Mas deixa eu te contar como foi, porque alguém precisa contar com o respeito que esse momento merece. Hospital público, sala de parto iluminada com aquela luz branca fria que não perdoa nada. Cheiro de antisséptico misturado com o suor de horas de trabalho de parto. Sofia ficou em trabalho de parto por quase 11 horas. Dona Carmen ficou do lado de fora no corredor de plástico duro, rezando em voz baixa com um terço que pertenceu à mãe dela, os nós dos dedos brancos de tanto apertar.
Beatriz chegou depois da meia-noite, direto do restaurante, ainda com o avental guardado na bolsa, cabelos presos do jeito apressado de quem saiu correndo sem ter tempo de se arrumar. As duas ficaram juntas no corredor esperando. Nenhum homem do lado de fora esperando ansioso, nenhum pai nervoso andando de um lado para o outro. Só duas mulheres segurando o peso daquela espera no silêncio da madrugada. Quando a enfermeira abriu a porta e disse que tinha dado tudo certo, Dona Carmen fechou os olhos por alguns segundos. Beatriz abraçou a mãe. As duas choraram sem fazer barulho, aquele choro de quem está exausto e aliviado ao mesmo tempo. O choro que não tem vergonha porque não tem mais ninguém para ver. A menina nasceu com cachos castanhos e olhos enormes e escuros que pareciam querer ver tudo de uma vez. Saudável, perfeita, com aquele cheiro de bebê que é talvez a coisa mais honesta que existe no mundo. Sofia a segurou pela primeira vez e ficou em silêncio por um tempo longo, olhando para aquele rostinho que cabia nas duas mãos. E quando finalmente falou, a voz estava firme apesar das lágrimas escorrendo sem aviso. Aurora, ela disse. Seu nome é Aurora, porque você nasceu depois da noite mais escura que eu já vivi. E eu estava dormindo no meu apartamento de 3 quartos com um ar-condicionado central, completamente alheio ao fato de que uma pessoa nova tinha entrado no mundo naquela madrugada. Uma pessoa que tinha metade do meu sangue. Uma pessoa que eu tinha tentado impedir de existir. Isso me assombra até hoje, que ela estava nascendo enquanto eu dormia. Que o mundo estava mudando de um jeito irreversível, enquanto eu estava inconsciente, alheio, dormindo o sono pesado de quem não carrega culpa. Porque a culpa ainda não tinha chegado. Esse era o meu estado naquela época. Anestesiado pela própria convicção de que tinha feito a escolha certa. Os meses que se seguiram, Sofia construiu uma vida com as próprias mãos. O negócio de marmitas cresceu além do que qualquer pessoa de fora teria apostado. Não foi sorte. Foi método, foi cuidado, foi aquela inteligência prática que eu mesmo tinha reconhecido quando a contratei e que depois ignorei completamente quando precisava de algo mais do que eficiência. Os clientes multiplicaram. A cozinha da Dona Carmen, que antes servia à vizinhança, começou a atender pedidos de bairros vizinhos. Beatriz, nas folgas da faculdade e do restaurante, ajudou Sofia a criar um perfil simples nas redes sociais, com fotos feitas com o celular e uma identidade visual básica montada de graça com o aplicativo. Simples, honesto, real. Exatamente o tipo de coisa que conecta. Aurora crescia no meio de tudo aquilo. Nos primeiros meses, ficava no berço improvisado num canto da cozinha enquanto as 3 trabalhavam, embalada pelo cheiro de comida quente e pelo barulho de panelas e pelo som das vozes das mulheres que a amavam. Aprendeu a sorrir olhando para o rosto de Dona Carmen. Aprendeu a dar gargalhada, ouvindo Beatriz imitar clientes chatos do restaurante para fazer a família rir no fim do dia. Aprendeu a dormir no colo de Sofia, enquanto ela revisava os pedidos da semana seguinte, com uma caneta na mão e a determinação de quem não tem a opção de desistir. A menina era cercada de amor de um jeito que dinheiro nenhum compra. E eu, que tinha dinheiro suficiente para comprar muita coisa, não tinha a menor ideia do que estava perdendo. Foi quando Aurora tinha quase 2 anos que Dona Carmen notou o carro pela primeira vez. Preto, vidros escuros, estacionado na rua de frente à casa delas, sempre do mesmo lado, sempre no mesmo horário, sempre por aproximadamente 1 hora. Vinha, ficava, ia embora. Silencioso, discreto, do tipo que você aprende a não notar porque foi projetado para isso. Dona Carmen notou. Ela tinha esse tipo de atenção que as mulheres que trabalharam duro a vida inteira desenvolvem quase sem perceber. Uma atenção periférica, constante, nascida de anos de precisar saber o que está acontecendo ao redor antes que aconteça.
Ela viu o carro na segunda vez. Na terceira vez, anotou a placa num pedaço de papel de embrulho e guardou no bolso do avental. Na quarta vez, chamou Sofia. Sofia ficou na janela observando o carro por alguns minutos. O vidro não abria. Ninguém entrava. Ninguém saía. Só ficava lá, aquela presença preta e silenciosa que não precisava fazer nada para incomodar, porque a perturbação era a própria existência dele. Ela investigou. Sofia sempre foi inteligente, e inteligência combinada com necessidade se transforma em algo muito mais afiado. Pediu ajuda a um conhecido que trabalhava com tecnologia. Rastreou, conectou pontos e chegou no que eu deveria ter previsto. Eu tinha contratado um detetive particular para monitorar a família, não porque sentia algo por Sofia, não porque queria saber do bebê. Eu havia contratado aquele homem com uma instrução simples e fria: garantir que ela não tomasse nenhuma atitude que pudesse me expor, que ela não procurasse jornalistas, que ela não fosse a alguma advogada, que ela permanecesse contida, invisível, inofensiva. Eu a estava vigiando como se vigia uma ameaça, como se uma mulher grávida que eu havia abandonado fosse um problema de gestão de crise. Quando Sofia entendeu isso completamente, não apenas suspeitou, mas entendeu com certeza. Ela ficou sentada na cadeira da cozinha por um tempo. Aurora dormia no quarto. Dona Carmen estava na sala. O cheiro de café passado enchia a casa com aquela quentura de final de tarde. Sofia ficou olhando para a mesa de madeira simples, com as marcas de anos de uso, e foi processando, camada por camada, o que aquilo significava. Ele não tinha ido embora. Ele continuava lá, na sombra, controlando a distância, como se o poder que ele tinha exercido com palavras num escritório de vidro ainda se estendesse até aquela rua simples de bairro, como se ela ainda fosse uma funcionária que precisava ser monitorada, como se a vida dela ainda fosse um assunto da empresa dele. Aurora apareceu no corredor arrastando um papel amassado, orgulhosa. Tinha passado a tarde desenhando. Mostrou para Sofia com aquele sorriso imenso de criança que não sabe ainda que o mundo pode ser cruel. No papel havia um sol grande e dourado numa metade e uma nuvem preta e pesada na outra. Ela apontou para a nuvem com o dedinho e perguntou com a seriedade profunda que só criança de 2 anos consegue ter: "Mamãe, a nuvem vai embora?" Sofia olhou para o desenho. Olhou para a filha. Ficou alguns segundos sem falar. Daqueles segundos em que uma coisa dentro da gente está tomando uma decisão que a cabeça ainda não registrou. "Vai", ela disse. "A nuvem sempre vai embora, meu bem." Na manhã seguinte, o carro preto estava lá de novo. Mesma hora, mesmo lado da rua, mesmo silêncio calculado. Sofia tomou o café devagar. Olhou pela janela. O carro estava lá. Ela colocou a xícara na pia. Pegou o casaco do gancho perto da porta. Saiu. Dona Carmen viu pela janela e segurou a respiração. Sofia caminhou pela calçada com passada firme, sem pressa e sem hesitação. Aquele andar de quem sabe exatamente aonde está indo. Chegou até o carro. Bateu no vidro. Uma vez. Seco. O vidro desceu devagar. Dentro havia um homem de meia idade com óculos escuros e uma câmera no banco do passageiro. O tipo de rosto treinado para não revelar nada. Sofia se abaixou levemente até ficar no nível do rosto dele. Olhou diretamente nos olhos escondidos atrás dos óculos e disse com uma voz que não tremia: "Você vai passar uma mensagem para o seu patrão. Fala para ele que eu sei que ele está aqui. Fala que eu sei desde quando. Fala que eu não tenho medo. Nunca tive. E fala uma última coisa: quem precisa vigiar alguém de longe é quem tem medo de ser visto de perto. Quem tem medo de ser exposto. Ele sabe do que eu estou falando." Fez uma pausa de 2 segundos. "Pode ir." O homem ficou imóvel por um instante. Depois levantou o vidro. O motor ligou. O carro saiu devagar pela rua, dobrou na esquina e desapareceu.
Sofia ficou parada na calçada, olhando para a esquina vazia por alguns segundos. O vento frio de manhã cedo batia de frente. Ela respirou fundo, aquele tipo de respiração que não é só ar, é escolha, é afirmação, é chegada. Depois virou e caminhou de volta para casa. Dona Carmen estava na porta, o avental torcido nas mãos, os olhos fazendo a pergunta que a boca ainda não tinha formado. Sofia entrou, tirou o casaco, pendurou de volta no gancho, se virou para a mãe e disse: "Pode fazer o café, ele não volta mais." E não voltou. O carro nunca mais apareceu naquela rua, mas enquanto Sofia respirava aliviada dentro daquela cozinha que cheirava a café e a comida honesta, do outro lado da cidade eu recebia a mensagem do detetive, palavra por palavra. E pela primeira vez desde que tudo aquilo tinha começado, senti alguma coisa diferente do controle habitual. Não era raiva, não era surpresa. Era algo menor, mais desconfortável, que eu ainda não sabia nomear. Era o começo do medo. Não o medo de ser exposto, como eu disse ao detetive que era. Era um medo diferente, mais primitivo. O medo de quem percebe, pela primeira vez, que do outro lado não há uma pessoa que cede. Há uma pessoa que cresce. E crescimento não se controla, não se monitora. Não se apaga com uma ligação de 4 minutos. Eu ainda não sabia o tamanho do que estava vindo, mas alguma coisa em mim, naquele dia, começou a perceber que a história estava longe de ter terminado, e que quando ela terminasse, eu podia não ser o que eu pensava que seria. O vencedor. 3 anos é muito tempo quando você está construindo. É pouco quando você está destruindo. Deixa eu te explicar o que aconteceu com os dois lados nesse intervalo, porque você precisa ver os dois ao mesmo tempo para entender o peso do que aconteceu quando eles se cruzaram de novo. 2 mundos caminhando em direções opostas, sem saber que estavam se aproximando de uma colisão que nenhum dos dois poderia evitar. Do lado delas, Aurora completou 5 anos. 5 anos de cachos castanhos que ninguém conseguia domar direito, de risada que enchia qualquer cômodo, de perguntas que chegavam sem aviso e sem piedade, daquele jeito que criança tem de perguntar exatamente o que o adulto não está preparado para responder. Ela era esperta com aquela esperteza que não é ensinada, que nasce, que você olha e pensa, essa menina vai ser alguma coisa. Sabia o nome de todas as plantas do quintal que Dona Carmen cultivava com tanto cuidado. Sabia qual cliente da marmita preferia o molho separado. Desenhava todo dia com aquela seriedade de artista que ainda não sabe que é artista. E era a cara de alguém que eu vou deixar para revelar um pouco mais adiante. Mas você já deve estar suspeitando. O restaurante tinha saído das marmitas. Sofia transformou aquele negócio nascido na cozinha da mãe num pequeno restaurante de bairro. Nada grandioso, nada que aparecesse em guia gastronômico ou em coluna de revista, mas cheio todo dia. Aquele tipo de lugar que tem fila nos horários de pico, não porque está na moda, mas porque a comida é boa de verdade e as pessoas que atendem lembram o seu nome. Mesas simples de madeira com toalhas xadrez. Cardápio escrito no quadro negro com letra de Dona Carmen, que tinha uma caligrafia bonita que ninguém nunca havia dado crédito antes. Cheiro de alho dourado na manteiga e de bolo de laranja saindo do forno às 10 da manhã, que chegava até a calçada e dobrava a esquina. Beatriz havia se formado em medicina. Estava na residência, exausta e feliz com aquela felicidade específica de quem chegou onde queria depois de pagar um preço que não deveria ter sido cobrado. Trabalhou como garçonete por 2 anos para se manter na faculdade. Estudou com o caderno na beira da cama às 2 da manhã, com os pés ainda doendo do turno. E se formou. Com o nome dela no diploma, o nome da família dela, conquistado sem a fundação de nenhum homem poderoso. Conquistado apesar de mim.
Aquelas 3 mulheres reconstruíram tudo que eu havia tentado demolir e construíram em cima ainda alguma coisa que não existia antes. Não voltaram ao ponto de partida, foram além. E eu desmoronei. Não de uma vez, não num único golpe dramático que dá para apontar no calendário e dizer: foi aqui. Foi aos pedaços, devagar, da maneira que as coisas grandes caem quando a base estava podre há muito tempo e ninguém foi honesto o suficiente para dizer em voz alta. O escândalo começou com uma auditoria interna que eu mesmo havia solicitado, um dos maiores erros que cometi num longo histórico de erros. A auditoria encontrou o que eu havia enterrado fundo demais para enxergar no dia a dia. Desvio de fundos de projetos, contratos superfaturados com empresas fantasmas que tinham conexão com nomes que eu não deveria ter deixado chegar perto das minhas finanças, uma teia de favores e acertos que na época eu havia chamado de estratégia e que na linguagem da lei se chamava outra coisa completamente. Os sócios tomaram conhecimento antes de mim. Isso já diz muito sobre o estado em que eu estava. O próprio dono da empresa ficou sabendo do estrago depois dos outros. Houve uma reunião que não fui convocado para presidir, o que nunca havia acontecido antes. Quando entrei na sala e vi os rostos, soube antes de alguém abrir a boca. A imprensa devorou. Esse é o verbo certo. Devorou, com aquela velocidade específica que a mídia tem quando o alvo é grande o suficiente para valer capa. Grupo Valente. CEO investigado. Desvio milionário. Os mesmos veículos que tinham publicado perfis elogiosos sobre mim, entrevistas onde eu falava sobre liderança e visão de futuro, passaram a usar as mesmas fotos com legendas completamente diferentes. O mesmo sorriso que era retratado como confiança passou a ser descrito como arrogância. A mesma trajetória que era chamada de inspiradora passou a ser chamada de fachada. Eu perdi a empresa. O processo foi longo, caro e humilhante do jeito específico que só processo público é humilhante, porque acontece em pedaços, com intervalos suficientes para você pensar que talvez tenha sobrevivido antes do próximo golpe chegar. Não sobrevivi. A empresa foi desmembrada, os ativos liquidados, os contratos rescindidos um por um, como se estivessem desmontando um prédio tijolo por tijolo. Adriana, minha esposa à época, a socialite de família tradicional que eu havia casado 2 anos depois de tudo que aconteceu com Sofia, pediu o divórcio antes que o processo terminasse. Ela tinha bons advogados e eu estava em posição fraca. Ela levou metade do que sobrou, metade de uma pilha de dívidas e ativos congelados, mas levou. Saiu com dignidade e com a narrativa do lado dela, o que no mundo dela valia mais do que dinheiro. Os amigos sumiram, não de golpe. Sumiram da maneira covarde que as pessoas somem quando alguém cai. Aos poucos, primeiro as ligações que demoram mais para ser retornadas. Depois, os convites que param de chegar. Depois, o silêncio que você deixa de tentar preencher, porque percebe que do outro lado ninguém está mais ouvindo. 2 anos. Em 2 anos eu havia passado de CEO de um grupo de mídia bilionário para um homem sozinho num apartamento alugado de 2 quartos, com caixas ainda por desempacotar e uma geladeira com menos do que deveria. Eu estava destruído. Não da maneira dramática que aparece nos filmes, com queda livre e fundo visível. Da maneira real, que é mais lenta e mais silenciosa, e por isso mais difícil de suportar. A maneira que te dá tempo suficiente para pensar. E quando você tem tempo suficiente para pensar, as coisas que você enterrou começam a subir. Naquela manhã específica, eu havia acordado sem reunião, sem compromisso, sem a armadura da agenda, que por 20 anos havia me protegido de mim mesmo. Vesti uma roupa simples, aquele tipo de roupa que eu antes só usaria num domingo em casa e que agora era minha roupa de sair. Desci a pé, sem motorista, sem assistente, sem ninguém. Caminhei por um bairro que não era o meu antigo bairro,
que não tinha as padarias finas, nem os carros do ano estacionados em fila, nem os homens de terno indo para o trabalho com aquele passo de quem tem para onde chegar. Era um bairro de gente comum, calçadas gastas, crianças na porta da escola, vendedor de caldo de cana na esquina com o carrinho enferrujado, mas limpo. Entrei num café porque o frio da manhã tinha chegado nos ossos e eu precisava de algo quente nas mãos. Um café simples, desses que tem sofá de couro gasto, revista velha na mesa, televisão no canto passando notícia com o volume baixo demais para entender. O tipo de lugar que não exige nada de você além de sentar e existir por alguns minutos. Pedi um café. Sentei no sofá. Segurei a xícara com as duas mãos. Foi quando ela apareceu. Uma menina de cachos castanhos, 5 anos mais ou menos, correndo pelo café com aquela energia de criança que não vê obstáculo em lugar nenhum, apenas superfície de corrida. Ela veio rápida pela lateral da mesa, o pé trocou e ela caiu perto de mim com um baque pequeno que levou meio segundo para processar antes do lábio inferior começar a tremer. Eu me abaixei. Era instinto, não pensei. Estendi a mão. Ela olhou para mim com os olhos enormes, ainda avaliando se ia chorar ou não. Aquele momento de decisão que toda criança tem. E então não chorou. Sorriu. Um sorriso enorme, sem dente da frente, completamente desarmado. Obrigada, moço. A voz dela, os cachos dela, a expressão dela. Eu congelei. Não foi gradual. Não foi uma suspeita que foi crescendo. Foi imediato, visceral, aquele tipo de reconhecimento que não passa pelo raciocínio, que vai direto para algum lugar mais fundo. Eu estava olhando para um rosto que eu conhecia de uma maneira que não conseguia explicar racionalmente, mas que o corpo inteiro reconhecia antes da mente. Era como olhar num espelho de 40 anos atrás. Os cachos eram da mãe, a cor era da mãe. Mas a estrutura do rosto, o formato dos olhos, a linha da mandíbula ainda infantil, mas já com uma determinação particular, aquilo era meu. Inconfundivelmente meu. Eu ainda estava agachado na altura dela, a mão estendida onde ela havia me largado depois de se levantar, quando ouvi passos se aproximando rápido e uma voz que atravessou 5 anos como se não tivesse passado nenhum. Aurora. Cuidado com as mesas, meu bem. Eu levantei o olhar devagar, como se alguma parte de mim soubesse que precisava de um segundo extra de preparo antes de ver. Sofia estava a 3 metros de mim. Ela estava diferente e completamente igual ao mesmo tempo. Mais mulher, mais firme, aquela leveza de quem se livrou de um peso que carregou por tempo demais e descobriu que sem ele consegue andar mais rápido. O cabelo um pouco mais comprido, solto, aquele castanho claro que eu ainda me lembrava com uma clareza que me perturbava. Vestia o avental do restaurante com o logo simples bordado no bolso e tinha uma caneta atrás da orelha do jeito distraído de quem vive sempre em modo de trabalho. Ela viu a filha primeiro, estendeu a mão para Aurora, depois os olhos subiram e me encontraram. O tempo fez uma coisa estranha naquele segundo. Não parou, que é o que as pessoas costumam dizer. Ficou denso, como se o ar ao redor de nós dois tivesse engrossado e cada segundo estivesse passando com mais peso do que deveria. 5 anos. Tudo o que havia acontecido entre nós dois passou naquele segundo como se tivesse sido comprimido. A ameaça, as demissões, o detetive, as portas fechadas, o bebê que eu tentei impedir de existir, e agora estava ali de cachos e sorriso sem dente da frente, me chamando de moço, com uma voz que soava como o tipo de coisa que te parte por dentro porque é inocente demais. Sofia não disse nada. Pegou Aurora pela mão com um gesto firme e natural, sem drama, sem cena. Virou. Caminhou de volta para o interior do restaurante que ficava ao fundo do café, onde a porta de serviço estava entreaberta e o cheiro de almoço começando chegava até a área das mesas. Não olhou para trás. Eu fiquei no sofá.
A xícara de café na minha frente estava esfriando. O leite que tinha pedido junto já tinha criado aquela película fina em cima que aparece quando a temperatura cai. A televisão no canto continuava passando notícia com o volume baixo. O vendedor de caldo de cana na esquina lá fora gritou alguma coisa que não entendi. O mundo continuava, completamente indiferente ao fato de que algo havia se partido dentro de mim sem fazer barulho nenhum. Eu olhei para a mão que havia estendido para ajudar aquela menina a se levantar. Ainda estava levemente aberta, o gesto pela metade, como se não tivesse recebido instrução de fechar ainda. Aquela menina tinha o meu sangue, tinha a minha estrutura no rosto. Tinha 5 anos de vida que eu não havia visto. 5 anos de primeiras palavras, e primeiros passos, e primeiros desenhos, e primeiros medos noturnos, e primeiras risadas de barriga. 5 anos inteiros que eu havia descartado numa tarde de novembro num escritório de vidro com vista para a avenida. E ela havia me chamado de moço, com sorriso, sem saber, Deus do céu, sem saber. As mãos começaram a tremer. Eu segurei a xícara para tentar esconder de quem, não sei. Não havia ninguém olhando, mas segurei mesmo assim. O café estava frio. Eu tomei mesmo assim. Precisava de algo concreto para fazer com as mãos, enquanto algo que eu havia mantido enterrado por 5 anos começava a forçar passagem por baixo da terra que eu havia jogado em cima. Não era arrependimento. Arrependimento eu já conhecia, já tinha passado por ele nos anos anteriores, o arrependimento frio e calculista de quem percebe que tomou uma decisão ruim em termos de consequências. Isso era outra coisa, era mais fundo. Era o tipo de dor que não tem nome no vocabulário de executivo, que não cabe em planilha nenhuma, que não se resolve com estratégia. Era o peso de olhar para a própria filha e não ser reconhecido, de ser chamado de moço, de perceber que você abriu mão de algo que não tem preço e que o pior é que você mesmo, com as próprias mãos, colocou esse preço. Eu paguei a conta. Deixei uma gorjeta desproporcional que não servia para nada, mas era o único gesto que eu conseguia fazer naquele momento. Levantei, saiu. Na calçada o frio bateu de novo. Enfiei as mãos nos bolsos. Comecei a andar sem destino. Aquele caminhar de quem precisa colocar distância entre ele mesmo e um lugar antes que algo quebre completamente. A imagem dos cachos castanhos não saiu. A voz não saiu. O sorriso sem dente da frente não saiu. Nada saiu. E eu sabia, caminhando naquela calçada de bairro comum, com as mãos no bolso e o café frio no estômago, que a partir daquele momento alguma coisa havia mudado de forma permanente, que eu havia visto o rosto da consequência de tudo que fiz, e o rosto tinha cachos e 5 anos, e me chamava de moço com um sorriso que não tinha culpa nenhuma, que a menina não tinha culpa nenhuma, que nunca teve. E que isso, de todas as verdades que eu havia evitado nos últimos 5 anos, era a mais pesada de todas. Porque significava que a única pessoa que havia escolhido errado em toda essa história, desde o primeiro segundo até aquele momento na calçada, tinha sido eu, sempre eu, só eu. A imagem dela não saiu da minha cabeça, nem tentando, nem trabalhando, nem nas poucas horas em que conseguia dormir, que eram cada vez menos e cada vez mais agitadas. A Aurora estava em todo lugar dentro de mim, nos cachos castanhos, no sorriso sem dente da frente, na voz que disse obrigada, moço, com uma leveza que não fazia ideia do que estava carregando. Eu fechava os olhos e ela estava lá. Eu abria e a ausência dela doía de um jeito que eu não sabia que era possível sentir por alguém que mal havia tocado a minha mão por 2 segundos. Comecei a procurar informações. Não sei bem o que esperava encontrar. Talvez apenas confirmar o que meu corpo já havia reconhecido antes da minha cabeça aceitar. Não foi difícil. Sofia não havia se escondido. Pelo contrário, havia construído algo visível, real,
com nome e endereço e horário de funcionamento. O restaurante aparecia nas avaliações online com 4,8 de nota e comentários do tipo de coisa que nenhum relações públicas compra. A comida parece de casa de avó, a mulher que atende lembra o seu nome na segunda visita, o bolo de laranja vale a viagem. 4,8. Eu tinha uma equipe inteira de comunicação no Grupo Valente e nunca cheguei a 4,8 em nada. Fui lendo comentário por comentário com aquela mistura de orgulho e vergonha que não tem nome certo. Orgulho porque alguma coisa em mim reconhecia a grandeza do que ela havia construído. Vergonha porque eu sabia, com uma clareza cada vez mais insuportável, que aquele restaurante não existiria se eu não tivesse fechado todas as outras portas. Ela havia florescido exatamente onde eu tentei enterrá-la, e a ironia disso pesava como concreto. Vi fotos. O restaurante pequeno com as mesas de toalha xadrez. Dona Carmen ao fundo com o avental. Uma foto de grupo no aniversário de 1 ano do restaurante, onde as 3 estavam juntas. Sofia segurando Aurora no colo, Beatriz de jaleco branco porque havia vindo direto da residência. Dona Carmen no meio, com aquele sorriso largo de matriarca que chegou até o outro lado. A família que eu havia tentado destruir, fotografada num momento de alegria genuína, sólida, construída em cima de tudo que eu havia tirado delas. Fiquei olhando para essa foto por muito tempo. Não consigo te dizer quanto. Perdi a noção. Depois fui até lá. Não entrei. Não naquele primeiro dia. Fiquei do outro lado da rua, encostado num poste com as mãos enfiadas no bolso, olhando pela vitrine grande que dava para a calçada. O restaurante estava cheio, aquele cheio de horário de almoço, que é o melhor tipo de cheio porque é barulhento e quente e cheira a comida de verdade. Eu via as mesas ocupadas, os pratos chegando, os clientes conversando. Vi Dona Carmen saindo da cozinha com uma travessa nas mãos, mais lenta do que eu imaginava, os anos visíveis no andar, mas com aquela postura de quem está exatamente onde quer estar. Vi uma funcionária jovem anotando o pedido numa mesa do fundo. E vi Sofia. Ela estava no balcão, de costas para a vitrine, conversando com um cliente sentado no banquinho alto. Gesticulava enquanto falava, aquele jeito dela de usar as mãos quando estava explicando algo que achava importante. O cliente ria. Sofia virou levemente e eu vi o perfil dela, o sorriso, a leveza no rosto de quem está no lugar certo, fazendo a coisa certa. E vi Aurora numa mesinha pequena no canto, folha de papel na frente, concentrada num desenho com uma seriedade que me fez engolir seco. Ela segurava o giz de cera com as 2 mãos, a língua levemente para fora, completamente absorta. A mesa pequena parecia ter sido posta ali especificamente para ela, com um copo de suco do lado e uma cesta com giz de cera em cores variadas. O cantinho dela dentro do mundo da mãe. Fiquei olhando por quanto tempo não sei, até o movimento do almoço começar a diminuir e as mesas irem esvaziando aos poucos, até Sofia ir para o fundo e desaparecer da minha linha de visão, até a Aurora dobrar o papel com cuidado e guardar dentro de uma mochilinha pendurada na cadeira. Só então eu me movi. Fui embora pela calçada com o peso de alguém que acabou de ver com os próprios olhos aquilo que a mente vinha evitando admitir por anos. Elas estavam bem, mais do que bem. Estavam construídas, enraizadas, vivas daquele jeito específico que não depende de ninguém para continuar. Eu havia tentado destruir essa família e a única coisa que havia conseguido era forjá-la mais forte do que seria se eu não tivesse tentado. E essa percepção, que deveria ser alívio, era na verdade o peso mais difícil de carregar de todos, porque significava que minha presença nunca havia sido necessária, que minha ausência havia sido, no fim das contas, um favor involuntário. Chorei na calçada, não planejei. Simplesmente aconteceu, aquele tipo de choro que não pede licença, que não espera você estar em casa com a porta fechada. As lágrimas vieram e eu continuei andando porque parar chamaria a atenção.
e naquele momento eu não tinha energia nem para isso. Um mendigo que estava sentado na beira de uma lixeira me observou passar e de dentro de um casaco surrado tirou um lenço dobrado e estendeu na minha direção. Eu parei, olhei para o lenço, olhei para o homem, peguei, agradeci, continuei andando. A ironia era grande demais para ignorar. O homem que 2 anos antes tinha motorista, assistente, escritório no 12º andar, estava recebendo o lenço de um mendigo na calçada de um bairro que antes ele sequer teria passado de carro. A vida tem um senso de humor que não é engraçado. Levei 3 dias para tomar coragem de entrar. Na manhã do 4º dia acordei, tomei café em pé na cozinha pequena do apartamento alugado e decidi que o medo não estava me servindo. O medo havia me guiado por 5 anos e me trouxe até ali. Era hora de tentar outra coisa. Entrei no restaurante perto das 11, antes do movimento do almoço. A campainha da porta fez um som simples quando abri. Cheirava a alho refogando na manteiga e a pão saindo do forno. Havia 2 mesas ocupadas com clientes tomando café. Uma funcionária no balcão levantou o olhar e sorriu com aquele sorriso treinado de quem atende bem. Então, Sofia saiu da cozinha com uma lista na mão, lendo enquanto andava, e parou no segundo em que os olhos saíram do papel e me encontraram. O sorriso de atendimento sumiu. O rosto fechou daquela maneira específica que eu reconhecia. Não era raiva explícita, era algo mais controlado e por isso mais definitivo. Era a expressão de uma mulher que passou anos construindo uma vida sem você e não está com disposição nenhuma de ter esse trabalho interrompido. A saída é por ali, ela disse. Voz plana, sem volume extra. Apontou com a cabeça na direção da porta que eu havia entrado. Eu não saí. Eu não vim pedir nada, disse. Eu só vim dizer que eu sei que ela é minha filha e eu sei que eu não mereço nem olhar para ela. Sofia me olhou por alguns segundos, os olhos avaliando, pesando, decidindo quanto daquilo merecia resposta. Você ameaçou destruir tudo que eu amava, ela disse. A voz continuava plana, o que era pior do que se tivesse gritando. Gritar seria emoção, aquilo era julgamento. Tirou o emprego da minha mãe, a bolsa da minha irmã, me vigiou com detetive, tentou impedir minha filha de existir. E agora aparece no meu restaurante às 11 da manhã, achando que eu quero ouvir o que você tem a dizer. Sai daqui, Eduardo. Eu ia responder. Não sabia com o quê, mas ia abrir a boca e tentar encontrar alguma coisa. Foi quando ouvi o barulho da porta da cozinha e Dona Carmen apareceu. Ela parou, me viu. Não houve susto no rosto dela, não houve sobressalto. Era como se ela já soubesse, em algum nível, que esse momento ia chegar um dia e já tivesse se preparado. Ela ficou parada na moldura da porta da cozinha com o avental e as mãos que eu havia arruinado a vida, com uma ligação de 4 minutos, e me olhou com uma calma que era mais pesada do que qualquer grito. Então disse: eu lavei o chão de mansão a vida inteira. Trabalhei de sol a sol em emprego que a maioria nem olharia. Nunca tive vergonha do que fiz para viver. Pausa. Mas eu nunca tive a alma tão suja quanto a sua naquele dia. Cada palavra chegou como chegam as coisas verdadeiras, sem pressa, sem adorno, sem necessidade de volume. Ela não precisou gritar. A verdade não precisa de volume. Eu recebi aquilo em silêncio. Não tinha defesa. Não havia versão paralela, contexto atenuante, ângulo diferente que tornasse o que eu havia feito em algo administrável. Era o que era. E era horrível. Saí. Naquela noite, Aurora perguntou a Sofia quem era o moço que a tinha deixado triste. Sofia desviou. Mudou de assunto com aquela habilidade que mãe desenvolve de redirecionar sem mentir. Mas Aurora insistiu com aquela teimosia carinhosa que era parte da personalidade dela desde que aprendeu a falar. Ele parecia triste também, ela disse.
e então largou o assunto com a mesma facilidade com que tinha trazido, porque criança de 5 anos não prende o peso por muito tempo, e voltou para o desenho que estava fazendo antes. Sofia ficou com a frase. Ficou com ela durante o jantar, durante o banho de Aurora, durante a história que leu antes de dormir, durante todo o ritual silencioso de apagar a luz e fechar a porta do quarto da filha. Ficou com ela sentada no corredor escuro de fora do quarto, as costas na parede, os joelhos dobrados. Ele parecia triste também. 5 anos de ausência. 5 anos de consequências que eu havia plantado e que elas haviam colhido sem ter pedido para plantar. E minha filha de 5 anos, que não sabia quem eu era, que me conhecia apenas como o moço do café que a ajudou quando ela caiu, havia enxergado em 2 minutos o que os adultos ao redor levavam anos para admitir. Que talvez a tristeza não escolhe lado. Que talvez ela habite igualmente quem faz o mal e quem o recebe. Que talvez carregar culpa por 5 anos seja um peso tão real quanto carregar injustiça pelos mesmos 5 anos. Sofia não dormiu bem naquela noite. Eu também não. Eu não voltei ao restaurante. Não porque desisti, não porque entendi que não era bem-vindo e resolvi respeitar educadamente. Não voltei porque pela primeira vez em toda essa história eu fiz algo que deveria ter feito desde o começo. Parei de pensar no que eu queria e comecei a pensar no que elas precisavam. Essa distinção parece simples, não é? Para um homem que passou a vida inteira colocando a própria vontade no centro de cada decisão, aprender a diferença entre o que você quer e o que o outro precisa é um processo que dói em lugares que você não sabia que existiam. Fiquei dias andando pelo apartamento pequeno, com aquela inquietação de quem tem algo importante para fazer, mas ainda não sabe a forma certa de fazer. Não era falta de palavras, era excesso delas. Eu tinha anos de coisas acumuladas, arrependimentos que nunca saíram da garganta, verdades que eu havia sepultado debaixo de conveniência e covardia, e tudo aquilo queria sair ao mesmo tempo, e eu sabia que se saísse tudo de uma vez, não serviria para nada. Seria catarse minha. E eu já havia sido egoísta o suficiente. Então sentei. Peguei papel. Peguei caneta. Aquela caneta simples de tinta preta que eu havia comprado no mercadinho da esquina, porque as minhas canetas de executivo de ponta haviam sido leiloadas junto com o restante do escritório. E escrevi uma carta, não para Sofia, para Aurora. Levei 3 dias para terminar. Não porque era longa, porque cada frase que eu escrevia eu relia e descartava por ser falsa, por ser conveniente demais, por tentar me fazer parecer melhor do que eu era. Eu queria escrever a verdade inteira, sem o verniz que a gente coloca em cima das próprias histórias quando as conta para si mesmo no escuro. E verdade sem verniz é difícil de encontrar quando você passou anos praticando o contrário. Escrevi e rasguei. Escrevi e joguei fora. Escrevi e deixei em cima da mesa e fui dormir e acordei de madrugada e li de novo e rasguei de novo. Até que num entardecer de quarta-feira, com o último sol batendo de lado pela janela pequena do apartamento e o barulho da rua chegando de longe, escrevi uma versão que era verdadeira. Não bonita, não redentora, verdadeira. Você não me conhece, mas eu sou seu pai. E antes de você nascer, eu fiz uma coisa horrível. Eu tentei impedir que você existisse. Ameacei sua mãe. Destruí a vida da sua família. Tudo porque eu tinha medo de ser responsável por alguém além de mim mesmo. Você nasceu mesmo assim, porque sua mãe é a pessoa mais corajosa que eu já conheci na vida. Eu não escrevo essa carta para pedir perdão. Perdão é algo que se pede quando se acha que merece receber. Eu não acho que mereço nada. Escrevo para que um dia, se você quiser saber quem era seu pai, você saiba a verdade. Não a versão bonita. A verdade. Dobrei. Coloquei num envelope.
Escrevi Aurora na frente com a mesma letra de sempre, aquela letra de executivo que aprende a assinar contratos antes de aprender a escrever carta. Fui até o restaurante na manhã seguinte, antes de abrir, quando sabia que Dona Carmen chegava cedo para preparar o mise en place da cozinha. Bati na porta dos fundos. Ela abriu. Me olhou sem surpresa, como da outra vez, com aquela serenidade de quem já esperava que o mundo fosse te apresentar de novo aquilo que você ainda não terminou de resolver. Estendi o envelope. A senhora não tem obrigação nenhuma de entregar, eu disse. Se quiser jogar fora agora na minha frente, eu entendo e não venho atrás. Mas se um dia a Aurora perguntar sobre o pai, essa carta é para ela. Não é para Sofia. Não é para a senhora, é só para ela, para quando ela tiver idade de decidir o que quer fazer com essa informação. Dona Carmen ficou olhando para o envelope por um tempo. Não para mim, para o envelope. Como se estivesse lendo algo que estava escrito do lado de fora, que só ela enxergava. Então pegou. Não disse nada. Fechou a porta. Eu fui embora. Não sei o que ela fez com aquele envelope nos primeiros dias. Não perguntei. Não era da minha conta. Eu havia feito a única coisa honesta que estava ao meu alcance fazer, e o restante pertencia a elas, como sempre havia pertencido, como eu deveria ter entendido muito antes. O que eu não esperava era Beatriz. Ela me procurou por conta própria, uns 10 dias depois. Mandou mensagem num número que ela havia encontrado por meios que eu não perguntei. Marcou um café num lugar neutro, simples, desses que não têm significado anterior para ninguém. Eu cheguei primeiro. Fiquei sentado olhando a porta até ela entrar. Beatriz havia se tornado médica com o mesmo tipo de determinação que a irmã tinha para tudo. Ela tinha agora uma presença diferente, aquela compostura específica de quem passou pela residência médica e saiu do outro lado com algo calibrado dentro. Uma capacidade de olhar para a situação difícil sem piscar, que a maioria das pessoas não desenvolve nunca. Ela se sentou na minha frente, pediu um café com leite e me olhou diretamente com os olhos castanhos que eram parecidos com os de Sofia, mas com uma dureza própria, que era só dela. Eu vim porque quero entender, ela disse, sem preâmbulo. Não porque eu te perdoei. Não porque eu acho que você merece explicar. Vim porque eu preciso entender como um ser humano chega no ponto que você chegou. Preciso entender isso para minha própria sanidade. Eu entendi que não era convite para me defender. Era convite para ser honesto de uma maneira que eu raramente havia sido na vida. Então fui. Contei tudo, sem omitir a parte feia, sem suavizar os momentos em que eu havia escolhido conscientemente machucar, em vez de assumir responsabilidade. Contei sobre o medo, não o medo genérico que soa bem em confissão, mas o medo específico e mesquinho que eu sentia de que um filho fosse interferir na imagem que eu havia construído de mim mesmo, que fosse complicar contratos, relacionamentos, a narrativa limpa de homem bem-sucedido que eu havia passado anos cultivando, que fosse exigir de mim uma versão que eu não sabia se conseguia ser. Beatriz ouviu tudo sem interromper. O café com leite foi esfriando na frente dela e ela não tocou. Quando eu terminei, ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Então disse, você destruiu 3 vidas por covardia pura. Não foi maldade calculada, no fundo. Foi covardia. E de certa forma isso é pior, porque maldade pelo menos tem uma lógica interna. Covardia é só vazio. Pausa. Mas minha irmã construiu uma vida inteira de coragem em cima da covardia da sua. E a Aurora existe porque Sofia foi mais forte do que o seu medo. Então, se você quer de algum jeito merecer essa criança, não é com carta, não é com aparição no restaurante, é com quem você se torna daqui para frente. E isso é uma construção longa. Muito mais longa do que você provavelmente está imaginando. Ela levantou. Deixou dinheiro em cima da mesa pelo café que não tomou. Saiu. Eu fiquei olhando para o copo dela por um tempo.
O café com leite completamente frio, a espuma desfeita, o açúcar que ela havia colocado e nem mexido, dissolvido no fundo. Às vezes, uma xícara de café conta mais sobre uma conversa do que as palavras. Beatriz falou com Sofia sobre o encontro. Não sei exatamente o que disse, nunca soube os detalhes, e não era para saber. Sofia ficou com essa informação por alguns dias antes de pedir para Dona Carmen mostrar a carta. Dona Carmen tinha guardado no avental. Não num gaveta, não numa caixa, no avental. No bolso do avental que ela usava todos os dias na cozinha, perto do corpo, como se estivesse guardando algo que precisava de calor para existir direito. Sofia abriu o envelope num fim de tarde, sentada na mesa da cozinha, depois que Aurora tinha ido para a cama. Leu em silêncio. Uma vez, dobrou de volta. Ficou com o envelope na mão por um tempo, olhando para o nada específico da parede branca simples da cozinha. Então disse apenas: "Essa carta é da Aurora. Quando ela tiver idade de entender o que ela quer fazer com isso, ela decide." Guardou dentro de uma caixa de sapato que ficava no fundo do guarda-roupa. Fechou. Não falou mais sobre o assunto naquela noite. Mas naquela mesma noite, mais tarde, Aurora estava no colo de Sofia, assistindo televisão com aquela sonolência de criança que ainda teima em não dormir mesmo com os olhos fechando. A televisão passava alguma coisa que nenhuma das duas estava realmente assistindo. O apartamento estava quieto com o barulho morno de fim de dia. Do nada, sem contexto, sem preparação, Aurora virou o rostinho para a mãe e perguntou: "Mamãe, você ficou com raiva do meu pai?" Sofia congelou, por dentro. Por fora, manteve a expressão, aquela habilidade que mãe desenvolve de não deixar o próprio colapso interno aparecer no rosto quando a criança está olhando. Levou 1 segundo, 2. Então disse com uma voz que era verdadeira, porque era a única resposta que ela conseguia dar, que não fosse mentira. "Eu fiquei com raiva do que ele fez, mas eu nunca tive raiva de você existir. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, a melhor coisa de verdade." Aurora ficou pensando nisso por alguns segundos, com aquela seriedade de filósofa que criança tem quando está processando algo grande dentro de um cérebro pequeno. Então disse: "Então um dia a raiva passa." Não era pergunta, era conclusão. Com a certeza tranquila de quem ainda não aprendeu que o mundo é mais complicado do que parece e por isso enxerga certas verdades com uma clareza que adulto perdeu o acesso. Sofia puxou a filha mais perto, abraçou, fechou os olhos. Não respondeu, porque não tinha resposta pronta, porque talvez Aurora estivesse certa e essa fosse exatamente a parte mais assustadora. Porque perdoar alguém que te destruiu de propósito não é fraqueza nem grandeza. É simplesmente a decisão mais pesada que existe. E Sofia ainda não sabia se era capaz de carregá-la. Mas pela primeira vez, em 5 anos, a pergunta não parecia impossível de ser feita. E isso por si só já era alguma coisa. Eu arrumei emprego numa gráfica. Deixa isso pousar um segundo. Eduardo Valente, ex-CEO do Grupo Valente de Mídia e Comunicação, homem que havia financiado gráficas como quem joga moeda em chafariz, foi trabalhar como gerente operacional numa gráfica pequena de bairro com 12 funcionários e um maquinário que tinha mais idade do que alguns deles. A ironia não me escapou. Me acompanhou todos os dias, na ida e na volta, no cheiro de tinta e papel que impregnava a roupa e não saía completamente nem depois do banho. Era o mesmo tipo de empresa de onde eu havia mandado demitir Dona Carmen, com uma ligação de 4 minutos. Agora eu era o funcionário. Agora eu chegava no horário, assinava ponto, reportava para o dono, pedia autorização para tomar decisões que antes eu tomava sem consultar ninguém. Foi humilhante no começo. Depois foi apenas o trabalho. E depois,
Muito mais devagar do que eu esperava, foi algo próximo de dignidade. Não a dignidade de quem está no topo. A dignidade mais simples e mais difícil de conquistar. A de quem faz o que precisa ser feito, sem precisar que ninguém esteja olhando. Eu não procurei Sofia. Não apareci no restaurante. Não mandei mensagem. Cumpri o que Beatriz havia dito com aquela clareza cirúrgica que eu não havia esquecido nenhuma das palavras. Não é com carta, é com quem você se torna. E tornar-se alguém diferente é um processo silencioso, sem plateia, sem reconhecimento, sem ninguém para validar que você está no caminho certo, porque o caminho certo não tem placa. Mas havia uma coisa que eu fazia. Toda semana, na sexta-feira, quando recebia o salário, eu separava um valor e depositava anonimamente numa ONG que apoiava mães solo no bairro. Não era muito. Era o que cabia dentro do que eu tinha. Sem nome, sem recibo, sem possibilidade de rastreamento que me desse crédito por isso. Sofia nunca soube. Nunca deveria saber. Não era para ela saber. Era para eu aprender que fazer o bem sem retorno é a única forma de fazer o bem que vale alguma coisa. Os meses foram passando com aquela lentidão específica de quando você está tentando mudar, e a mudança não tem velocidade visual, não tem momento dramático onde você olha no espelho e reconhece uma pessoa nova. Tem apenas dias que vão sendo diferentes dos anteriores, em frações pequenas demais para celebrar, mas grandes o suficiente para que a soma, depois de muitos meses, seja perceptível. Aurora fazia mais perguntas. Soube disso por caminhos que não controlei. Pelo jeito que as informações chegam quando fazem parte de uma história maior que a sua. Ela havia chegado em casa depois da escola, com aquela urgência de criança que acabou de descobrir uma injustiça do mundo e precisa de resposta imediata. Outras crianças tinham pai. Ela sabia disso porque via todo dia, na hora da saída da escola, quando os pais chegavam com o carro ou a pé e os filhos corriam na direção deles com aquela entrega total que criança tem. Ela via e processava com a inteligência precoce que era a marca dela desde pequena. Chegou em casa e perguntou para Sofia diretamente, sem rodeio, sem construção cuidadosa de frase, com a franqueza brutal, que é privilégio de quem ainda não aprendeu, que certas perguntas constrangem. Mamãe, todo mundo tem pai. Cadê o meu? Sofia sentou com ela. Não inventou. Não criou narrativa protetora que depois precisaria ser desmontada. Disse a verdade na medida que uma criança de 5 anos consegue receber. Seu pai existe, ele fez coisas erradas, mas existe. E quando você for grande, você vai decidir se quer conhecer ele. Aurora ficou em silêncio, processando. Depois perguntou, com aquela lógica linear de criança que não aceita resposta incompleta. Se ele fez coisa errada, ele pediu desculpa? Sofia não soube responder, porque a resposta verdadeira era complicada demais para caber numa frase simples. Uma carta não é um pedido de desculpa. Uma carta é uma confissão. São coisas diferentes, e Sofia sabia disso melhor do que ninguém. Dona Carmen ouviu essa conversa da cozinha e tomou uma decisão que não consultou ninguém. Ela pegou o celular, um aparelho simples que Beatriz havia comprado para ela 2 aniversários atrás, procurou o número que havia guardado, sem dizer para ninguém que havia guardado, e ligou. Eu estava na gráfica quando o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. A voz dela eu reconheci antes do nome. Aquela voz de Dona Carmen que tinha textura de coisa real, sem adorno, sem afetação. A voz de quem fala apenas quando tem algo verdadeiro para dizer. Eu não gosto de você, ela disse logo no começo, sem preâmbulo, sem suavização. Quero que fique claro que isso não mudou e provavelmente não vai mudar. Mas eu não telefono por mim. Telefono pela minha neta. Eu segurei o telefone com as 2 mãos. A menina está perguntando de você.
Tá vendo as crianças na escola com os pais e fazendo perguntas que a Sofia não consegue responder direito. E eu posso sentar com essa criança e explicar que o pai dela é uma pessoa que não merece espaço na vida dela, porque é a verdade. Mas também posso dar a ela a chance de descobrir isso ou o contrário com os próprios olhos. Pausa. Eu escolhi dar a chance. Não por você, por ela. Minha garganta fechou. Domingo, ela continuou. Praça do bairro. 4 da tarde. Você aparece e fica quieto. Deixa a menina te ver sem saber quem você é. Eu não vou falar quem você é. Você não vai falar quem você é. Se em algum momento eu achar que não está sendo bom para ela, eu pego ela e vou embora. E você nunca mais aparece. Entendido? Entendido, eu consegui dizer. E uma última coisa. A voz dela desceu um tom. Ficou mais pesada. Se você fizer qualquer coisa que machuque essa criança, qualquer coisa, eu não preciso de advogado nem de escândalo. Eu sei onde você trabalha, eu sei onde você mora, e eu tenho uma voz que já passou por coisa suficiente para não ter medo de ser usada. Tá entendido também? Tá entendido, Dona Carmen. Ela desligou. Eu fiquei parado no meio da gráfica com o telefone na mão e o cheiro de tinta ao redor e o barulho das máquinas que, de repente, pareciam muito distantes. Um dos funcionários passou e perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava. Ele não pareceu convencido, mas voltou para o posto. Não dormi bem no sábado. Me levantei 3 vezes durante a madrugada, fui até a cozinha, bebi água, voltei, fiquei de olho aberto no teto. Fiz mentalmente todas as simulações possíveis. O que eu diria? O que eu não diria? Como eu me portaria se ela me ignorasse? Como eu me portaria se ela me abraçasse? Como eu suportaria estar perto de uma criança que era minha filha e que não poderia saber disso? No domingo, cheguei na praça 40 minutos antes. Precisava do tempo para me acalmar, para deixar o coração chegar num ritmo que não entregasse o estado interno no rosto. Sentei num banco de madeira perto do coreto, de frente para o conjunto de balanços e escorregador onde as crianças brincavam. As mãos estavam frias, apesar da tarde amena. As enfiei nos bolsos. Tirei. Coloquei de volta. Às 4:03, Dona Carmen apareceu na entrada da praça. E Aurora veio na frente dela correndo, com os cachos soltos, saltando a cada passo, a mochilinha nas costas balançando, os olhos já varrendo o espaço em busca dos balanços, com aquela antecipação de criança que não consegue conter alegria nem se quisesse. Meu coração fez uma coisa que não consigo descrever com precisão. Não foi aperto, foi abertura. Como se alguma coisa que havia ficado fechada por muito tempo tivesse encontrado finalmente o ângulo certo para ceder. Aurora foi direto para os balanços. Sentou no que estava vazio, tentou começar a balançar com as próprias pernas, não conseguiu pegar o ritmo. Olhou ao redor procurando ajuda com aquele despudor bonito de criança que ainda não aprendeu que pedir ajuda tem custo social. Me viu. Me olhou por um segundo com aquela avaliação rápida de criança que decide em fração de segundo se o adulto desconhecido à frente é confiável ou não. Então sorriu. Você pode me dar impulso? Levantei do banco devagar. Fui até o balanço. Me posicionei atrás dela. Coloquei as mãos nas costas do assento com cuidado, com aquele cuidado excessivo de quem tem medo de quebrar algo precioso. Empurrei suave. Ela riu. O balanço foi para frente e ela riu daquele jeito de criança que ri com o corpo inteiro, a cabeça para trás, os pés para cima, completamente entregue ao momento sem guardar nada. E eu fiquei ali empurrando devagar, devagar, e a cada ida e volta algo dentro de mim ia se reorganizando em volta daquele som. Depois de um tempo, ela deixou o balanço perder força até parar e desceu com aquela agilidade de 5 anos. Ficou de frente para mim com as mãos na cintura, postura que me lembrou alguém com uma nitidez que apertou o peito. Você é o moço do café, ela disse.
Não era pergunta. Sou, eu respondi. Você lembra de mim? Lembro. Você me ajudou quando eu caí. Ela considerou isso por um segundo com seriedade. Você é legal. A simplicidade daquilo. A crueldade gentil da simplicidade daquilo. Eu quero te ajudar sempre, eu disse. A voz saiu mais baixa do que planejei. Se você deixar. Ela não respondeu com palavras. Simplesmente abriu os braços e abraçou, com aquela entrega total de criança que ainda não aprendeu a medir o quanto dá de si mesma. Os braços pequenos chegaram até onde chegavam, que era mais ou menos na minha cintura, e ela a apertou com uma força surpreendente para alguém tão pequena. Eu me abaixei, abracei de volta, com cuidado, com tudo que havia em mim, que ainda era capaz de cuidado depois de anos sendo outra coisa. Fechei os olhos. Do banco mais distante, Dona Carmen assistia. Os braços cruzados, a postura daquela mulher que atravessou tudo e chegou do outro lado sem perder a espinha. Mas os olhos estavam cheios. Ela havia destruído a própria vida por causa de mim. Havia perdido emprego, segurança, 12 anos de trabalho numa ligação de 4 minutos. E ali estava ela, abrindo a porta para mim entrar na vida da neta dela. Não porque me perdoou, ela havia deixado claro que não, mas porque a Aurora merecia mais do que a sombra de uma história que ela não havia escolhido herdar. E Dona Carmen, com toda a dor que eu havia causado ainda viva dentro dela, havia escolhido a neta antes de escolher a mágoa. Eu não merecia isso. Sabia que não merecia. Mas Aurora segurava minha mão agora e me puxava na direção do escorregador com aquela urgência de quem tem muito ainda para mostrar. E o sol da tarde de domingo batia de lado na praça. E Dona Carmen, no banco distante, finalmente descruzou os braços. E por alguns minutos, naquela praça simples de bairro, o peso de tudo que eu havia feito ainda estava lá, mas estava sendo dividido com algo que não estava lá antes. A possibilidade de ser outra coisa. Dona Carmen contou para Sofia no mesmo dia. Chegou em casa naquela noite com Aurora dormindo no colo. A menina exausta de tarde de parque, da maneira boa que cansa o corpo, mas não a alma. E depositou a filha no sofá, com aquela delicadeza de avó, que manuseia a criança dormindo, como se fosse a coisa mais frágil e mais preciosa do mundo ao mesmo tempo. Cobriu com o manta. Ficou olhando por um segundo. Depois, foi até a cozinha onde Sofia estava terminando de lavar a louça do jantar. Sofia percebeu antes de Dona Carmen abrir a boca. Tinha esse sexto sentido de filha, que reconhece o peso específico que a mãe carrega quando está prestes a dizer algo difícil. Secou as mãos no pano de prato devagar. Virou. Dona Carmen contou tudo. O telefonema, a praça, Eduardo chegando cedo. Aurora indo direto para os balanços sem saber. O abraço. Sofia ouviu em silêncio até o fim. Então disse, com uma voz que era mais fria do que pretendia ser: Mãe, como a senhora fez isso sem me falar? Dona Carmen não desviou o olhar. Porque se eu te falasse, você dizia não. E eu respeito você demais para discutir essa decisão. Mas eu amo a Aurora demais para deixar ela crescer sem ter tido pelo menos uma chance de ver. A senhora não tinha esse direito. Eu sei. Pausa. Mas eu fiz mesmo assim. Porque às vezes a gente faz a coisa que não tem direito de fazer, porque é a única coisa certa a fazer. Você me ensinou isso, minha filha. Foi você que ficou de pé quando todo mundo esperava que você caísse. Sofia virou de volta para a pia. Ficou olhando para o ralo por alguns segundos com aquele olhar de quem está tentando conter algo que não quer ser contido. Depois os ombros desceram levemente. Não era rendição. Era o tipo de cansaço que vem de carregar uma pedra por tempo demais e finalmente pousar num lugar que parece seguro o suficiente para isso. Não disse mais nada naquela noite, mas não dormiu.
Eu sei disso porque mais tarde ela me contou, muito mais tarde, quando a história já tinha outro formato e as palavras podiam ser ditas sem custar tanto. Ela ficou deitada de olho aberto, ouvindo a respiração de Aurora no quarto ao lado. Aquela respiração tranquila de criança que não carrega nada pesado durante o sono. E ficou pensando no que Dona Carmen havia feito e no que aquilo significava. Sua mãe. A mulher que ela havia protegido a vida inteira, que havia perdido o emprego por causa de uma ligação que eu fiz, que havia lavado o chão de mansão para ajudar a família quando eu fechei todas as outras portas. Essa mulher havia ligado para o homem que a destruiu e aberto uma porta para ele, não para si mesma, para Aurora. Sofia ficou pensando no tamanho daquilo até o céu começar a clarear pela fresta da janela. Os dias que se seguiram foram quietos por fora e barulhentos por dentro. Sofia funcionava normalmente no restaurante, atendia, organizava, cuidava de Aurora, mantinha a rotina com aquela disciplina que havia construído em 5 anos de necessidade. Mas havia algo diferente, uma pergunta que não saía, não sobre mim, sobre ela mesma, sobre o que ela queria que a filha herdasse dessa história. Sobre que tipo de mulher ela estava ensinando a Aurora a ser, pelo que ela mesma escolhia fazer. Foi Aurora quem acelerou tudo, como sempre. Chegou da escola numa tarde com a mochilinha na frente, abraçada com os 2 braços, como se estivesse carregando algo importante, e foi direto para a mesa do restaurante que era dela, o cantinho com o copo de suco e a cesta de giz de cera. Tirou da mochila uma folha dobrada com o cuidado excessivo de criança que fez algo que considera obra-prima. Abriu na frente de Sofia. 3 pessoas desenhadas com giz de cera. No meio menor, Aurora, os cachos castanhos representados por espirais caóticas que eram, na verdade, perfeitas. Do lado esquerdo, uma mulher de cabelo comprido que era claramente Sofia. Do lado direito, uma figura masculina desenhada com menos detalhe, mais simples, como se a criança soubesse os contornos, mas ainda não tivesse os detalhes completos. Embaixo do desenho, com aquela letra de criança que mistura maiúscula e minúscula sem critério aparente, estava escrito: Minha família. Sofia olhou para o desenho, olhou para a filha. Aurora estava esperando com aquela expectativa luminosa de criança que fez algo com amor e quer que o amor seja visto. Alguma coisa partiu e se reorganizou dentro de Sofia ao mesmo tempo. Não era fraqueza, era reconhecimento. Aurora já havia escolhido. Com 5 anos, com giz de cera, numa folha de caderno, a filha havia desenhado o futuro que ela queria antes de ter vocabulário para pedi-lo. Sofia dobrou o desenho com cuidado. Guardou no bolso do avental perto do coração, exatamente como Dona Carmen havia guardado a carta no avental dela. Às vezes os gestos passam de mãe para filha sem que ninguém ensine. Naquela noite ligou para mim. Eu estava em casa quando o telefone tocou. Vi o número que não estava salvo, mas que reconheci. Atendi antes do segundo toque, porque se eu esperasse mais um segundo, a coragem podia não durar. A voz dela no telefone era diferente de tudo que eu havia ouvido nos nossos encontros recentes. Não era a voz fria do restaurante quando disse: "A saída é por ali". Não era a voz controlada de quem está gerenciando a própria raiva. Era uma voz cansada, do jeito honesto, do jeito de quem decidiu parar de gastar energia segurando algo e está deixando pousar. "Sábado", ela disse, "no restaurante, 12h, não se atrase." Desligou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Não dormi bem na semana inteira. Não foi ansiedade paralisante, foi aquela vigília de quem está se preparando para algo importante e o corpo se recusa a descansar completamente porque não quer perder o momento. Cheguei no sábado com 20 minutos de antecedência e fiquei andando na calçada do outro lado da rua até ser hora porque entrar antes pareceria invasão. Às 12 em ponto atravessei a rua. Abri a porta.
A campainha soou. O restaurante estava vazio de clientes, o que me disse que ela havia fechado para o público naquela manhã. As mesas estavam limpas, as cadeiras arrumadas, a luz da manhã entrando pelas janelas grandes, com aquela qualidade de sábado que é diferente de todos os outros dias da semana. Cheirava a café passado e a bolo que devia ter saído do forno há pouco. Sofia estava no balcão com a agenda do restaurante aberta na frente, fazendo o que eu depois entenderia que era apenas ocupação para o nervosismo. Ela fechou quando me viu entrar. Aurora estava na mesinha do canto, com o giz de cera. Dona Carmen não estava visível, mas eu sabia que estava na cozinha porque reconhecia o barulho específico de panela que ela fazia quando estava fingindo que não estava prestando atenção. Sofia apontou para a cadeira do outro lado do balcão. Senta. Sentei. Ela ficou de pé do lado de dentro do balcão. Havia uma distância física entre nós dois, que era também outra coisa. O espaço de 5 anos e de tudo que havia acontecido dentro deles. Ela cruzou os braços, não no gesto fechado de defesa, no gesto de quem está se abraçando levemente, porque o que vai dizer tem peso. Você me ameaçou, ela começou. A voz estava firme, sem tremor, sem acusação excessiva, apenas declaração de fato. Destruiu minha mãe, destruiu minha irmã, me vigiou como se eu fosse um problema de relações públicas. Tentou impedir minha filha de existir. Pausa longa. Eu deveria te odiar pelo resto da vida. O silêncio que veio depois daquela frase tinha peso de coisa completa. Mas eu não odeio, ela continuou. E dessa vez havia algo diferente no tom. Não suavidade exatamente, mas a ausência da dureza que havia estado lá antes. Não porque o que você fez foi pequeno, foi enorme. Não porque você merece que eu me libere disso. É porque eu não consigo guardar ódio sem ensinar ódio. E eu não vou ensinar ódio para ela. Olhou rapidamente na direção de Aurora e voltou para mim. Ela merece mais do que isso. Merece mais do que uma mãe que carrega veneno por dentro fingindo que está te protegendo. Eu quis dizer muita coisa. Não disse nada. Porque havia aprendido finalmente que há momentos em que a coisa mais importante que um homem pode fazer é ficar em silêncio e receber a verdade que está sendo oferecida. Você não merece essa criança, ela disse, diretamente, sem cruelty, apenas factual. Você não merece essa família. Você não merece o esforço que vai ser necessário para construir qualquer coisa depois de tudo que destruiu. Nova pausa. Mas ela merece um pai. E se existe alguma possibilidade de que você se tornou uma pessoa diferente, ela merece ter essa possibilidade. Levantou levemente o queixo. Então eu vou observar. Um dia de cada vez, sem prazo, sem garantia, sem promessa da minha parte de que isso vai para algum lugar. E no primeiro erro, na primeira coisa que eu sentir que está machucando ela, a porta fecha. Definitivamente, sem segunda conversa. Eu entendo, eu disse. A voz saiu baixa, mas inteira. Eu não terminei. Ela me olhou diretamente. Você não deve satisfação a mim. Você não está fazendo isso por mim. Você está fazendo isso por ela. Se em algum momento isso se confundir na sua cabeça, você me conta antes que eu precise descobrir. Isso é a única coisa que eu peço. Assenti. Foi quando Aurora olhou da mesinha do canto e me viu. O rosto dela abriu inteiro. Aquele sorriso sem dente da frente que eu havia visto na praça, que havia visto no café, que havia visto nos meses anteriores toda vez que fechava os olhos e tentava dormir. Ela largou o giz de cera no meio do desenho, empurrou a cadeira para trás com aquela pressa sem cerimônia e veio correndo. Mamãe! O moço do café! E antes que qualquer adulto naquela sala pudesse processar o movimento, ela havia chegado até mim e pulado, com aquela confiança absoluta de criança que ainda não aprendeu que os braços nem sempre estão abertos esperando. Os meus estavam. A peguei. Ela era mais leve do que eu imaginava e mais pesada ao mesmo tempo.
o peso específico de coisa que importa demais. Ela se acomodou no colo com a naturalidade de quem está num lugar familiar, o que era impossível e verdadeiro ao mesmo tempo. Olhei para Sofia por cima dos cachos de Aurora. Ela estava com os braços ao lado do corpo agora, não mais cruzados. Os olhos tinham aquela umidade específica que não é choro ainda, é o momento anterior ao choro, quando o corpo ainda está decidindo. E no rosto havia algo que eu não via desde os jantares de anos atrás, naquela época em que eu ainda não havia escolhido ser a pior versão de si mesmo. Era um sorriso pequeno, involuntário, o tipo que não pede licença e não espera ser visto. Ele veio mesmo assim. Da cozinha chegou o barulho de uma panela sendo pousada com mais cuidado do que o necessário. O barulho de alguém que estava ouvindo tudo e acabou de ouvir algo que merecia um momento de silêncio respeitoso. Dona Carmen não apareceu, mas eu soube que ela estava lá, e soube que esse barulho era dela reconhecendo que havia feito a coisa certa naquele domingo na praça. Naquela noite, depois que Aurora dormiu, Sofia abriu o guarda-roupa do quarto. Tirou do fundo a caixa de sapato velha que havia estado lá por meses. Sentou na beira da cama e abriu. Dentro havia duas coisas. A carta que eu havia escrito para Aurora, ainda lacrada, o envelope com o nome dela na frente, na minha letra de executivo que havia aprendido a assinar contratos antes de aprender a escrever para alguém que amava. E o desenho de Aurora aos 2 anos, o sol grande e dourado numa metade e a nuvem preta e pesada na outra. A pergunta de criança que havia ecoado por anos naquela casa. Sofia pegou os dois. Ficou com um em cada mão por um tempo, olhando de um para o outro, como se estivesse pesando duas coisas que não tinham peso equivalente, mas precisavam ser equilibradas. Então pousou a carta de lado. Ficou com o desenho. Foi até a mesinha de Aurora, onde a cesta de giz de cera estava com as cores todas misturadas do jeito caótico que criança deixa. Procurou o amarelo. Encontrou no fundo um toco pequeno que ainda tinha cor suficiente para fazer o que precisava ser feito. Voltou para a beira da cama. Abriu o desenho velho. E dentro da nuvem preta que Aurora havia desenhado com 2 anos, com aquele giz de cera amarelo quase acabado, Sofia desenhou uma abertura, uma fresta pequena, irregular, do tipo que a luz encontra quando procura passagem em vez de esperar porta. E dentro da fresta, um sol dourado pequeno, nascendo. Ficou olhando por um tempo, sem apressar nada. Depois, dobrou os dois, a carta e o desenho, e colocou de volta na caixa. Fechou. Foi até o quarto, se abaixou e guardou debaixo da cama simples de casal que havia comprado com o dinheiro do restaurante, a primeira cama que era completamente dela, comprada com o que era completamente dela. A luz da lua entrava pela fresta da janela e tocava a tampa da caixa com aquela delicadeza de coisa que não força, que simplesmente está. Lá dentro estava a carta que eu havia escrito sem pedir perdão, e o desenho que Aurora havia feito sem saber que estava desenhando a história da família inteira. E agora havia também a fresta que Sofia havia aberto na nuvem preta, com um giz de cera amarelo quase acabado. Não era final feliz do jeito que final feliz costuma ser contado. Era algo mais real do que isso, e por isso mesmo mais difícil e mais bonito. Era um começo. Com todos os medos de começo, toda a fragilidade de começo, toda a coragem que começo exige de quem já foi machucado antes e escolhe mesmo assim abrir a porta. Aurora dormia no quarto ao lado, com a respiração tranquila de quem não carrega nada pesado. E talvez essa fosse a única coisa que importava de verdade. Que ela dormia tranquila. Que ela tinha uma mãe que havia escolhido construir em vez de destruir. Que ela tinha uma avó que havia sacrificado a própria mágoa pela alegria da neta. Que ela tinha uma tia que havia provado que sonho não morre quando alguém corta o financiamento. E que talvez,
com o tempo e com cuidado, e sem nenhuma garantia de nada, ela tivesse também um pai que estava aprendendo. Tarde demais, mas ainda assim, o que significa ser responsável por alguém além de si mesmo? Quem tenta destruir o amor, descobre, cedo ou tarde, que o amor é a única coisa que não se destrói. Conta pra mim nos comentários, você daria uma segunda chance ou fecharia a porta para sempre? Não tem resposta certa, tem a sua, e ela importa. Compartilha essa história com alguém que precisa lembrar que ser mãe é o ato mais corajoso do mundo. Com uma amiga, uma irmã, uma filha, alguém que merece ouvir isso hoje. Se essa história te emocionou, deixa o seu e se inscreve no canal. Toda semana tem uma história nova que vai mexer com tudo dentro de você.